O propósito da percepção da misericórdia de Jesus nos carrega reflexões e ensinamentos imorredouros em que nós podemos absorver uma força e ponderar o caminho que temos feito nesse livro da nossa vida, cuja existência atual pode ser configurada como um capítulo. E em sopesarmos se estamos contribuindo com a escrita do nosso livro e se a forma como eu estou escrevendo o capítulo dessa minha existência atual em reencarnação está correta, até para que minoremos os arrependimentos desnecessários, os conflitos injustificáveis que adviriam de escolhas equivocadas, que vai passar por um desejo de entendo como único modo do interesse de Jesus, onde não há espaço para um segundo, um terceiro móvel, mas há esse único sobre o qual o querer de Jesus sobressalta para nós. Eu vou captar o chamado de Jesus para mim que está íncito no meu ser. Mesmo porque cada um de nós recebeu uma programação antes de vir para cá. E consoante aquilo que houvera sido acordado para essa existência, existem confirmações vibracionais e intuitivas que nos dirão que aquele é o caminho. E nota como isso variará de cada qual para qual, visto que, em se tratando de uma escolha para uma determinada trajetória, isso dirá de a continuidade da escrita desse livro da minha vida, que engloba N existências diferentes, considerando cada existência uma reencarnação, visto que somos espíritos milenares, e que passamos mais tempo dessa nossa supraestada trajetória no astral do que encarnado, propriamente dito. Mas, quando eu abraço aquilo que o Senhor deseja para mim, facilita otimizar a escrita desse capítulo, que, ao invés de dissoar e prejudicar o livro que escrevi até aqui, vai no sentido de levar um espectro de me preparar para o vindouro. Em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer no capítulo Intercessão acerca
situação de Raul que houvera feito um planejamento urdido para eliminar o esposo de alguém com que ele gostaria de ficar. E, em sendo assim, depois que ele conseguiu esse desiderato, ele inicia um processo de remorso que o assola. E, não conseguindo lidar com aquilo que o impactava, vem a dar cabo na própria vida e, naturalmente, leva para o astral aquela cicatriz do ato nefando. E do astral, ele continuará com o dilaceramento ainda por muitos anos, mas que isso não o impediria de trabalhar, de suar intensamente no campo consciencial e de serviço digno, onde ele se esforçaria pelo seu sangue mesmo para reaproximar da bendita oportunidade insancha regeneradora. E aqui vai dizer da colocação de Jesus de que caminhemos e no desbravo dessa travessia mesmo acontecerá de irmos ficando curados. Visto que quando Jesus ele faz aquela cura e diz para aqueles leprosos irem se apresentar em templo, e na verdade ele fez uma iniciação do que aconteceria com aqueles indivíduos, visto que os que se dispusessem a fazer o caminho e o andarilhamento que ele propusera, iam acontecer de ficar curados, na medida que davam passos. E é bem o que acontece conosco na nossa trajetória, em que na pauta da minha disposição de me movimentar e de sair da minha comodidade, vou experimentando uma renovação de força, uma cura, e que, caso eu perceba que aquela ferida moral que eu trazia, aquilo vai amainando, eu vou me fortalecendo, estará a pedir uma vigilância, porque um descuido significaria o retorno da enfermidade no órgão de choque, que é aquele órgão que eu trago ligado a falhas pregressas, e que quando eu venho a ter uma queda moral, é o primeiro a ser impactado. Eu tenho esse órgão como meu cérebro numa impactação e comprometimento energético, que pede esse cuidado, visto que, caso eu venha a ter uma queda e não cuidar de levantar e continuar, e
esse movimento mesmo vai dizer do que fazer para reparar aquela situação. Isso pode ir se avolumando dentro de mim, e o primeiro órgão, no meu caso, que recebe esse choque e pode vir a enfermar é o meu cérebro, representando a minha mente, que energeticamente pode sofrer alterações que fatalmente aconteceriam e poderiam me levar a uma desarmonia, destrambelho. E em sendo assim, vai acontecer de uma modificação importante. E quando Esther, que foi a pivô para o que acontecera da parte de Raul, que envenenaram o seu marido para ficar com ela, na sequência do suicídio de Raul, ela no desdobramento vai ter com ele, tem um esclarecimento do Maior Alexandre dizendo que o trabalho de socorro e de auxílio que nós efetuamos pede muito esforço, cautela e devotamento de irmandade fraterno. Ele coloca aqui que tanto Esther quanto Raul são dois enfermos espirituais em situação delicada e, em sendo assim, requereriam uma compreensão extra, e ela regressou desse encontro via desdobramento do sonho com um novo ânimo, uma esperança fortalecida. E Raul, ao perceber a extensão dos cuidados e de amparo de aquele objeto e recebe, e percebendo quanto ele pôde auxiliar ela, mesmo que sob os influxos do mentor, mas em vendo o auxílio que chegou para ela através das suas palavras, numa conversa que eles houveram tido nesse momento do reencontro, ele desencarnado e ela, ao desdobrar do corpo físico no sono, foi encontrar com ele. Ele então, percebendo que pôde ser um instrumento tão benévolo para ela, dar-se a pressa em elaborar nova expressão de injeção de estímulo e energia no hino. Mesmo na condição ainda de doentes e que requer esse prélio, esse passo a passo, que vai nos dando essa renovação de esperança, de desejo de vencer nós mesmos, de ser melhor. E essa é uma questão delicada, porque quando nós efetuamos um trabalho de socorro, conforme vai dizer
em Palavras de Vida Eterna, capítulo 76, nós usaremos uma medida que é aquela que Jesus usa conosco, consoante Mateus 7:2. E mesmo percebendo do meu lado um desajuste, uma discórdia, um desentendimento, um desacordo que pipoca ainda nessa vibração que ocorre conosco, percebemos que cada qual está numa região e num local moral distinto. Se vejo alguém querido a mim que deserta da estrada justa, imprescindível, e abraça uma experiência perigosa, ameaçadora, se eu me antecipo para a censura, eu faço mais distância, mais abismo entre nós dois. E se eu venho a impingir um desprezo, um menoscabo, os perco. E realmente é um fio tênue, é uma corda bamba, que a experiência vai nos ajudando a equilibrar nela. Daí, essa imprescindibilidade de treinar o socorro através desse bem incessante e efetivo, eficaz. Se eu comungo a situação que eu vivo, me colocando no seu lugar e partilho a sua luta, isso vai facilitar essa abordagem. Ao fazer essa situação no meio de campo, das dificuldades que eles vivem, eu vou estar atendendo com relativa tranquilidade essa prestação de um trabalho silencioso, que oferece o bálsamo, o lenitivo, o penso. Se eu percebo que surge uma instância, eu falo algo, tenho uma atitude que testemunha o meu apreço a eles, como eles me são caros. No pensamento, eu vou fazer essa fermentação de carinho e entendimento, que inclusive pelas interpolações nas dimensões vibratórias que acontecem, aquilo que eu penso e elaboro, de fato, vai transmutar numa imagem e numa tela real. E vai realizar o seu reverberado. Com uma frase, uma palavra, envolvo o outro nessa bênção, nesse conforto do verbo nobre e elevado. E em qualquer e todo processo de ação, de atitude, fortalecer, erguer o outro para o bem é esse dever primacial maior nosso. Por isso, quando encontro alguém desnorteado, na desesperação, espavorido, ao estender essa conduta e essa energia que auxilia, ajuda, estaremos aliando com a assertiva do mestre, que vai dizer que com essa mesma medida, essa mesma porção que tiver medido, serei medida. Vez que vou ser convocada aos testemunhos inadiáveis
segurança moral e de equilíbrio vibracional. E sabendo que posso reencontrar situações de teste e de mexidas no meu psico-eu, isso vai poder me ruptar e desequilibrar, e ao receber essa medida de Jesus, vai dizer da medida que fui capaz de oferecer. Em encontro marcado, no capítulo 36, Libertação Espiritual, que acordar para a nossa responsabilidade enquanto aqui nesse corpo de carne tem a ver com essa visão de que compete a mim assumir os elementos que vão me munir de suporte para fazer essa travessia. Em sendo assim, se eu vou na proposta de acertar o meu passo, intensificar minha luz, precisarei contar com uma tentativa de me desviar desse caminho. Porque para uma luz que eu acendo, 10 subluzes acendem na tentativa de fazer aquilo ser demovido e inviabilizar minha tentativa de acertar. Daí alguém que não faça a tentativa que eu faço pode tentar desvirtuar o que eu estou tentando fazer para compensar ele não fazer. Por isso mesmo, quando eu tento bem, eu vou receber a tentativa de me desviar, e cada vez com mais força. A resposta para lidar com isso é intensificar a minha luz, mas eu vou precisar aproveitar enquanto é dia, enquanto posso. Porque eu poderia querer dar aquele perdão e não conseguir. Eu poderia querer amar o meu inimigo e não dar conta. Assim, vou precisar aproveitar enquanto eu posso e respondo ao meu querer. Um psicopata nos Estados Unidos, ele havia feito uma sequência de crimes onde estuprava e vinha a matar a moça. E ele houvera sido preso e foi colocado diante dele os genitores das moças os quais ele havia prejudicado e assassinado.
E um após o outro falou para ele do rancor que sentia em relação a ele, que não o perdoava, desejoso de que ele sofresse a consequência do que houvera feito. E certa feita, um pai, ali na sequência daqueles que houvera dito palavra de insulto para ele, olha no olho dele e diz: apesar do que você fez e do sofrimento que você causou para minha filha e para nós, eu te perdoo e te amo. Nesse momento ele começou a chorar. Ele, que estava insensível por ser até dessa condição de psicopatia, do tipo, no caso dele, que tem uma indiferença pronunciada àquilo que venha de ataque alienígena na sua direção, e que até ali se manteve, tanto fez, tanto faz, com aquilo que estava sendo jogado em cima dele, quando vê a manifestação do perdão e do amor do pai da moça, que ele houvera abusado e matado, ele começa a chorar. E mostra que, enquanto nós usarmos a arma da violência para tentar resolver uma violência, numa situação que talvez se eu tivesse nas mesmas condições daquele que acuso, faria pior, porque não tenho como medir a minha capacidade de resistência e de manutenção moral nobre na mesma situação, nós geraremos situações parecidas com essa vibração sombria que atacamos. E em considerando que a nossa única saída é o perdão e a capacidade de amar, é óbvio concluirmos que, independentemente do que o outro faça, eu preciso optar pelo perdão, a começar para manter o meu equilíbrio mesmo. E a minha condição de harmonia mínima. E os nossos discursos de justiça com as próprias mãos, que só tem feito aumentar os casos de linchamento, e de acusações a esmo diante de determinadas atrocidades que acontecem, só faz piorar e dar força para essas sombras. Mesmo porque toda criatura ela está ligada e vinculada a um grupo de inteligências e raciocínios, coração, que se ligam a elas em sintonia e afinidade, seja companheiro desencarnado ou encarnado. Diante da avenida e ruela de progresso e renovação descerrada de forma indiscriminada a cada um de nós, que vai potencializar aquele rancor, aquela calúnia que emito, aquele erro que cometo, com ciclos de vícios atrelados a isso. Qual seja o meu endurecimento, o meu orgulho, a minha ira. E, da mesma forma, pode potencializar e sinergizar os meus acertos
no seu respectivo ciclo de virtude, qual seja bondade, compaixão, perdão. Por isso que o imã de atração e que traz para se conectar comigo o mesmo tipo de companhia que me torno para alguém, a partir do que eu transmito, está na esfera e no campo da minha ação. E me reequilibrar e libertar vai estar ligado a mim mesmo, com a escolha de onde me demoro. E vai ter a ver com a delicadeza da nossa experiência enquanto num corpo orgânico, que tem esse ímpeto de como que arrancar um pedaço nosso pouco a pouco, tentando nos quebrar, amolentar, reter, até que a gente ceda àquela tentação. E faremos essa vitória sobre a tentação. E o sitiamento sombrio, com esse desejo, esse querer, para que seja instrumento que desperte algo positivo no outro. Porque sou responsável pela imagem que deixo à minha volta. Se considerarmos que até o elevado pode ser usado para despertar inveja, alguma outra coisa ruim no outro, imagina o inferior, como é usado para tentar fazer arrastamentos potenciais. Alguém que esteja desavisado, iludido pela obsessão, compra essa situação sem ver e pode ser esmagado por um brilho que veja em alguém. Por isso que onde eu me demoro vai dizer do que eu transmito. E o que eu transmito vai dizer das potencializações que acontecem com aquilo que vivo. Há um tempo atrás, um rapaz estava espancando uma cachorrinha. E, na verdade, era um casal ali, num apartamento, realizando isso. E diante do choro dessa cachorrinha, nós intentamos falar com a polícia que estava havendo um espancamento desse animal. E hoje existe um enquadramento disso como crime ambiental. E eles, sabedores de que estávamos tomando providência por aquilo que estava acontecendo, amordaçaram essa cachorrinha e vieram a continuar a agressão, mas aí nós já não ouvimos, achamos que tinha parado, porque não ouvimos mais ela chorar, e ela veio a morrer, desencarnar, devido à agressão que sofreu por esse casal, que aí a amordaçou, ficou na calada. E aí eu bati na porta para saber da cachorrinha e a moça falou que ela tinha morrido de sinomose, foi levada para ser enterrada no mato, mas na verdade houvera ali uma violência em relação a ela. E vai dizer que
Essa edificação e fortalecimento do ciclo do nobre em nós pede o cuidado com não só aquilo que eu realizo, mas com o bem que preciso fazer. Nós seremos responsabilizados pelo mal que fizermos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, porque muitos males são gerados a partir disso. Pela nossa mornidão, quanto humanidade, o pipoque da sombra acontece exatamente pela omissão no bem. Daí, eu não fazer o mal é pouco. Na verdade, eu preciso fazer o bem no limite das minhas forças, para além dela. Porque se eu não busco esse lugar, o mal prolifera pelo bem que deixou de ser feito. Sendo assim, buscar o sentimento de Jesus e talhar isso, portar dentro da alma, é o nosso único caminho. Fazendo o evangelho no lar diário, colocando um copo de água para fluidificar, põe um pouco no filtro, deixando o copo para ir pondo, quando pôr água um pouco. Procurar pensar como Jesus agiria no meu lugar naquela situação, e mesmo se eu perceber que falhei, o que ele faria naquela situação a partir daquilo que está diante de mim, para fazer igual. Nutrindo bom humor, leveza e ardente desejo de testemunhar conforme o que o Cristo deixa para nós nas suas imorredoras lições de conduta, de palavra, de pensamento, de ação.